Bem-vindos de volta. Hoje a gente vai falar de rede sem fio, as tradicionais Wi-Fi. Então, o Wi-Fi que a gente usa hoje é conhecido como padrão I3E 802.11. É justamente a tecnologia mais madura, mais avançada que a gente tem hoje em dia para transmissão sem fio. É o padrão para a rede local sem fio, as nossas WLAN. Toda placa de rede do Wi-Fi pode funcionar em dois modos de operação, com infraestrutura ou sem infraestrutura, também chamado de modalidade ad hoc. No modo com infraestrutura, todas as máquinas, todas as comunicações passam por um access point. Então o access point gerencia tudo o que acontece na rede. Então se o A quiser conversar com o B, o A tem que mandar a mensagem para o access point e o access point daí depois repassa a mensagem para o B. Todas as unidades da rede precisam estar no raio de alcance do access point. Então se eu tiver uma máquina na rede que não está embaixo do raio de alcance do access point, essa máquina não vai fazer parte da rede. Já numa rede sem infraestrutura, são também chamadas de redes ad hoc, as unidades conversam diretamente umas com as outras. Então não tem mais o access point, não tem nenhum tipo de unidade centralizadora. Isso faz com que tenha muito mais colisão e a rede seja muito mais complexa, como a gente vai ver daqui a pouco. Então todas as placas de rede do padrão 802.11 podem ser configuradas em um dos dois modos. Então elas podem funcionar ou em modalidade ad hoc ou em modalidade com infraestrutura, mas nunca nos dois ao mesmo tempo. Então você vai lá, configura a placa de rede em modalidade infraestrutura e ela só vai conversar com access points. Enquanto se você configurar a placa em modalidade ad hoc, ela só vai comunicar com outras máquinas e nunca com o access point. Como é que funciona a parte física? Então o meio físico das redes sem fio é uma transmissão por onda de rádio. Então quando você tem uma rede com um ponto de acesso, então uma rede com infraestrutura, você configura um identificador naquele ponto de acesso e daí você vai designar um canal que ele vai trabalhar. Então os nossos canais são esses, essa aqui é a divisão de canais na faixa do 2.4 GHz. E aí vocês vão ver que a gente tem canais numerados de 1 a 14. Sendo que o centro de cada canal ele é único, então aqui não tem duas frequências que colidem no pico de frequência de cada canal. Embora existam 14 canais, a especificação de quais canais estão disponíveis em cada país depende de legislação de cada país. Então, por exemplo, no Brasil a gente só pode usar os canais de 1 a 11. Os canais 12, 13 e 14 no Brasil não são utilizados. A legislação americana é bem similar à brasileira, permitindo o uso dos canais de 1 a 11. Já a legislação europeia permite o uso dos canais de 1 a 13, a legislação japonesa os canais de 1 a 14, a legislação de Israel, por exemplo, só permite o uso dos canais de 1 até 7. Então tem diferentes versões. Então a primeira versão que aparece lá atrás, em 97, essa versão nunca teve um hardware produzido para ela. Então a primeira versão comercial que apareceu justamente é o chamado 802.11a. Ele funcionava não na frequência de 2.4, mas na frequência de 5 GHz, usando OFDM e QAM para fazer a transmissão. O problema do 802.11a é que ele era muito caro. Então os fabricantes foram atrás do pessoal que desenvolvia padrão e pediram uma versão mais barata dele. Então o pessoal fez uma outra especificação do 802.11, que é o 802.11b, e vocês podem ver que ele saiu justamente no mesmo ano. Para baratear, eles mudaram quase tudo. Então eles mudaram a frequência, eles trouxeram ele para a frequência do 2.4 GHz. E eles mudaram, não usa mais o FDM, eles passaram a usar o FM. Então eles mudaram bastante coisa. Com isso o hardware ficou muito mais barato. A outra versão que interessa para a gente é o 802.11g. Bom, isso não significa que não existiu a C, D, E e F. Todas existiram, mas elas ou não eram compatíveis com a B, que era a versão difundida no mundo, ou elas especificavam outro tipo de serviço. Então, a próxima versão que interessa para a gente aqui, que é compatível com a B e vai especificar o funcionamento, é o 802.11g. Que para melhorar a velocidade, eles voltaram a usar OFDM com QAM, mas na frequência de 2.4 GHz, que é uma frequência mais barata para trabalhar do que a frequência dos 5 GHz. Então, seguindo, a outra versão que nos interessa é a N. Então a N, você aumenta a velocidade ainda. Então lá na B a gente tinha velocidades até 11 megabits por segundo. Na G a gente chega em velocidades de até 54 megabits por segundo.
Na N a gente chega em velocidades de até 300 megabits por segundo. Então, na N eles continuam usando a FDM, continuam usando o QAM, só que eles usam um negócio chamado MIMO, que é Multiple Input, Multiple Output. Qual é a ideia disso? A ideia disso é que ao invés de eu transmitir a minha mensagem usando um único canal, só esse pedacinho de frequência, eu posso agregar até 6 canais para fazer a minha transmissão. Isso faz com que eu tenha uma transmissão numa capacidade de canal muito maior e eu consiga chegar então nos 300 megabits por segundo. Qual é o problema? Eu só posso agregar esses canais se eles estiverem livres e se eles forem contínuos. Então eu não posso agregar canais com intervalo, e se eu tiver qualquer um desses canais sendo utilizado por outra máquina ou por outro access point, eu não posso usar. Numa região densamente povoada, como é o caso de qualquer cidade, é praticamente impossível você conseguir esse tipo de taxa de transmissão. Então, o outro que vai nos interessar daí é o 802.11ac, que continua usando exatamente a mesma especificação do N, só que eles mudam. Então agora a gente vai subir e a gente vai trabalhar na faixa dos 5 GHz e não mais do 2.4. Então o 2.4 funciona fantasticamente, é uma das melhores frequências para trabalhar, e é uma frequência livre, gratuita. O problema dele é que ele está completamente congestionado. Então no 2.4 a gente vai achar todas as redes sem fio, Bluetooth e diversas outras tecnologias. Subindo para os 5 GHz, isso vai liberar bastante, então a gente vai conseguir uma capacidade de canal muito melhor, e aí a gente consegue canais mais livres para fazer essa agregação de canais para transmissões em velocidades mais altas. O outro que nos interessa daí é o 802.11ad, que vai melhorar em muito a velocidade. O problema dele, então ele vai trabalhar em 60 GHz, ele vai trabalhar numa frequência altíssima e usando QAM64, enquanto os outros usavam QAM16. Aumenta-se imensamente a velocidade, mas o raio de alcance diminui um monte e a potência precisa ser aumentada. Aumentando a potência você consome mais bateria, então você vai destruir a bateria dos aparelhos para transmitir, mas você vai transmitir em velocidades altíssimas. E um dos mais recentes agora é o 802.11ax, que vai funcionar, vai tentar colocar muito mais velocidade nele, ele ainda não está terminada a especificação, eles querem colocar muito mais velocidade nas transmissões, usando não o QAM16, mas o QAM1024. Então isso vai permitir que você transmita 10 bits a cada transmissão e não mais 4, 5 como a gente estava transmitindo anteriormente. Então aqui só uma comparação entre as nossas taxas de transmissão. Então isso daqui é o tamanho do canal que a gente pode usar. Vocês podem ver, ó, no 802.11b, no A e no G, a gente usava um canal só com 20 MHz de taxa. Isso fazia com que a gente pudesse transmitir lá no B 11 megabits por segundo ou no A e no G 54 megabits por segundo. Qual a diferença deles? O uso do OFDM com QAM no lugar do FM. Já no 802.11n, então a gente podia conseguir aqui, e aqui tem duas linhas para vocês olharem, ó, esta e esta, a gente podia conseguir no N até 300, 400, 500, 600 megabits por segundo. Ó, só a gente pensando aqui. O que muda? A gente precisa de canais, de uma série de canais contínuos para a gente poder chegar nesse tipo de taxa. O AC permite a mesma regra do N, só que a gente vai subir para os 5 GHz. E subindo para os 5 GHz ele vai permitir que a gente agregue mais canais ainda. Então controle de acesso ao meio. Controle de acesso ao meio é algo que a gente já viu, que é chamado do CSMA-CA. Então isso a gente já viu lá para trás. A entrega de dados é confiável, então o mecanismo é justamente mandar RTS, CTS, dados e receber um ACK. O controle de acesso é chamado de Distributed Foundation. Então a gente já vai ver ele. Essas aqui são as mensagens que a gente vai mandar. Então as mensagens têm um preâmbulo, um cabeçalho, e aqui tem todos os detalhezinhos de todas elas. Aí vocês podem ver, ó, aqui na parte de dados do Mac, ela é dividida entre um cabeçalho
um payload, que é o que vem da camada superior, e um CRC. Este cabeçalho da camada MAC, então tem todos esses campos. Frame Control Duration, e ele vai ter 4 tipos de endereçamento. Então, endereço 1, 2, 3 e 4. E o Frame Control tem mais um monte de bitzinhos aqui que vai estabelecer tudo que ele vai fazer. Eu vou colocar para vocês lá no site um documento que detalha todos esses campos. Então depois vocês dão uma olhada nele lá, que é mais fácil do que a gente ficar explicando todos eles aqui. Então, aqui de novo, em detalhes como é que funcionam as mensagens. Depois vocês olham os campinhos delas lá, que daí vocês conseguem ver. Como é que um access point e uma máquina se acham? Então o access point ele manda de tempos em tempos o que a gente chama de um beacon. Então ele manda um identificador dele de tempos em tempos. As máquinas simplesmente para descobrir se um access point está passeando pela rede, se existe um access point pela rede, elas ficam capturando os beacons. No momento que ela captura esse beacon, ela mostra para ti na tela dizendo, ó, achei a rede tal. E aí o usuário escolhe se ele quer se logar nessa rede. Então aqui os SSIDs, o identificador da rede, e aqui o identificador do beacon ali em cima. Então com isso as máquinas conseguem se associar a uma rede ou a outra. Então, aqui ó, tem todo o detalhamento de toda a rede, de todas as mensagens. Então, daí vocês olham lá no site, no documento que eu vou colocar lá para vocês verem o que são cada um desses campinhos aqui. Vocês podem ver que tem muitos e muitos campos. O importante para a gente aqui, ó. Só de dados, as mensagens Wi-Fi levam entre 0 e por volta de 2.300 bytes. Então as mensagens são muito maiores do que as mensagens Ethernet, que podiam carregar até 1.500 bytes. As mensagens Wi-Fi carregam até 2.300 bytes. A arquitetura do 802.11. Então, aqui embaixo as diferentes versões. Então, aqui tem a chamada camada de DCF, que é a função de coordenação distribuída, a gente já vai olhar ela. E lá em cima daí fica o LLC, que são todas aquelas funções que a gente já tinha visto. Então, aqui justamente é a nossa divisão entre a camada física e a camada de enlace. Então, como é que funciona o DCF? É justamente o CSMACA. Envia o RTS, escuta. Então primeiro eu vou ouvir se tem alguém transmitindo. Não tem ninguém transmitindo, envia o RTS. Receptor, escuta de novo, faz uma nova espera, só para ver se ele não recebe nada. Está aqui, é o CIFS. Envia o CTS. Receptor, recebe e aí pode mandar os dados. Transmissor pode mandar os dados, e aí o receptor recebe, manda um MAC e espera e volta todo o processo a começar de novo. Máquinas. No momento que elas recebem, qualquer máquina recebe um RTS ou um CTS, ela tem que ficar parada, quieta, por todo esse tempo, que é o tempo justamente necessário para que viaje uma mensagem de dados e volte um MAC. Se do outro lado o canal não estiver livre, ele vai entrar naquele back-off exponencial, esperando um tempo aleatório para poder voltar a usar o canal. Então, só como exemplinho histórico para vocês, o 802.11b, então justamente foi o que começou a ser usado, a velocidade máxima dele era de 11 megabits por segundo. Primeiro fabricante que usou justamente foi a Apple. E eles criaram, naquela época, uma Wireless Ethernet Compatibility Alliance. Foi justamente criada para permitir com que o Wi-Fi, a especificação do Wi-Fi, fosse compatível com as redes Ethernet, que já eram as redes mais populares no mundo naquele momento. Então, a partir dali, toda essa associação, essa aliança de fabricantes, continua garantindo a compatibilidade entre as duas redes. Como é que era feita a segurança disso? Então, o primeiro esquema de segurança proposto para o Wi-Fi é chamado de WEP, que significa Wired Equivalence Privacy. Então, vocês podem ver que ele não é um esquema de segurança. A ideia dele é que ele seja um esquema que vai garantir uma privacidade semelhante à rede com fio. Então, como é que ele funcionava?
ele tem um vetor de inicialização aqui em cima, daí uma chave compartilhada, que é aquela chave que o usuário digita. O vetor de inicialização mais a chave passam como chave de entrada para um algoritmo de criptografia, que nesse caso era o RC4. O vetor de inicialização ele é copiado e anexado aqui na mensagem cifrada que vai ser transmitida. Os dados. Então os dados vão passar por um algoritmo de verificação de integridade, justamente o CRC. Então dados mais CRC é feito um XOR disso daqui, com uma chave de fluxo que o RC4 vai gerar, e esse texto cifrado é colocado aqui, e este pedaço é o pedaço que é enviado para o outro lado. Qual o problema do app? O app pode ser quebrado facilmente por diversos motivos. Então, primeiro deles, o vetor de inicialização viajava livre aqui, eu conseguia acessar ele bastando eu capturar uma mensagem. Com isso, faltava eu só saber qual é essa chave compartilhada para eu poder quebrar o RC4. O problema é que essa chave é uma chave de, no máximo, no app, 48 bits. Isso faz com que, de tempos em tempos, essa chave seja repetida, porque é uma chave pseudo-aleatória. No momento que eu conseguir capturar muitas repetições de chave, eu consigo quebrar esse texto aqui de forma extremamente fácil, fazendo algumas operações matemáticas. Segundo problema do app, o RC4, desde 2014, se eu não estou muito enganado, ele é considerado quebrável. Então, ninguém mais usa o app, porque você consegue quebrar ele facilmente. Então, já lá atrás, o pessoal já pensou em algumas modificações no app. A primeira delas que surgiu, e isso daqui faz parte da especificação do 802.11 na versão I, é justamente usar o próprio app. Então, usando o próprio app, todo esse bloquinho aqui é o app que a gente já estava usando. Só que agora, ao invés de eu usar uma chave fixa, eu vou usar uma chave temporal. Então, para cada vez que eu me logo na rede, eu vou gerar uma chave temporal, que é toda essa parte aqui de cima, que é chamado de um protocolo TKIP. Então, ele gera uma chave temporal, e essa chave temporal é que é a entrada do RC4. É igual ao app? É igual ao app. A diferença é que a chave não é igual para todos os usuários, cada usuário vai ter a sua chave, e mesmo num único usuário, cada vez que ele se logar na rede, cada vez que ele ligar o computador, eu vou gerar uma chave nova, dependendo do tempo. Isso faz com que, se eu capturar a mesma quantidade de mensagens, eu consigo quebrar do mesmo jeito. Mas a minha chance de capturar aquele monte de mensagens agora é muito menor. E aí vem a última versão, que é justamente a versão que todo mundo usa ou deveria usar, que também foi especificada na versão do 802.11i, que é o WPA2. Diferença. O WPA2 usa o AES para fazer a cifra e não mais o RC4. Então o AES é hoje um dos maiores, o maior nome nos protocolos simétricos para fazer criptografia. É o mais rápido e a segurança dele ainda é garantida até hoje. Então, usando justamente o WPA2, a gente tem um protocolo que a princípio até hoje não foi quebrável. Então vamos para o outro lado agora, falar um pouquinho de rede sem infraestrutura. Então redes sem infraestrutura são as tradicionais redes ad hoc, ou comumente chamadas de redes ad hoc. Elas são formadas dinamicamente, não tem nenhuma infraestrutura nela, é um sistema autônomo. A ideia é que ela seja composta por, então, unidades móveis com comunicação usando link sem fio, sem nenhuma infraestrutura, nenhuma administração central, sofrendo mudanças rápidas de topologia. E a gente pode ter diversos usos, ou diversos nomes, diversos serviços denominados em cima delas. Como, por exemplo, as MANETs, que são as redes ad hoc móveis, as VANETs, que são as redes veiculares, as DTNs, que são redes tolerantes a desconexões, e assim por diante. Quais são as características de todas elas? Então elas são sem fio, elas são autônomas, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nenhuma autoridade para dizer como é que eu funciono. Eu não preciso de nenhuma infraestrutura, não preciso de nenhum cabeamento, nenhum access point, eu não preciso de nada. Eu preciso ter um roteamento, ou seja, a entrega de mensagens multi-op, as mensagens vão pulando de máquina para máquina.
E elas são móveis, e isso bagunça completamente todo e qualquer cenário que a gente queira pensar. E isso faz com que a gente tenha muitos desafios nessa rede. Então, ela não ter uma infraestrutura significa que todos os protocolos que a gente vai usar nessa rede, eles têm que ser completamente distribuídos. Isso faz com que os protocolos usados atualmente nas redes com fio ou nas redes sem fio, mas com access point, com infraestrutura, não possam ser utilizados. Então, por exemplo, eu não posso usar um esquema de gerenciamento de chaves, porque eu não tenho mais uma unidade centralizadora para eu testar essa chave. Eu não posso usar um esquema de login, porque eu não tenho mais uma máquina de login. Eu não posso usar um esquema de banco de dados centralizado, porque eu não tenho servidor de banco de dados e assim por diante. Então a mesma coisa vale para a parte de centralização. Ele vai dificultar toda a gerência de redes, a detecção de falhas, distribuição de certificados, tudo precisa ser distribuído. A topologia é dinâmica. Então as máquinas podem mudar de lugar, tanto origem quanto destino, quanto o meio da rede. E isso afeta todo o comportamento de todos os protocolos de rede. Então, por exemplo, o TCP não funciona, o roteamento do IP não funciona, então eu preciso de versões novas do TCP, versões novas de protocolos de roteamento para funcionar nesse tipo de rede. Limitações de nível físico, eu tenho alcance limitado, as minhas mensagens viajam uma determinada área, e elas sempre viajam em área agora. Eu tenho interferência, porque eu vou, dependendo da região que eu estou trabalhando, vai ter interferência. Velocidade de transmissão limitada. Extrema variedade de unidades sendo usadas. Eu posso usar desde computadores com processadores i7 de última geração, até celulares ou até sensores com processadores de 8, 16 bits. Então tem uma diferença gigante entre eles. Energia. Qualquer coisa que a gente vai falar em cima de rede sem fio, energia é um dos grandes problemas para a gente. Então, no momento que eu quero tirar o cabo também o cabo de energia. Eu não quero deixar a minha máquina conectada no fio. E isso faz com que eu tenha que usar bateria, e baterias são finitas. Quanto mais eu uso, menos energia eu tenho. Quanto mais longe eu quero mandar o meu sinal, então mais potência eu vou gastar para eu mandar o meu sinal com uma amplitude mais alta, e isso vai afetar justamente a minha bateria de novo. Segurança. Segurança é um dos problemas críticos em qualquer rede sem fio, desde as redes com infraestrutura quanto nas redes sem. Então, nas redes sem infraestrutura, a gente vai herdar todos os problemas das redes com fio, todos os problemas das redes sem fio, e eu vou colocar novos, porque agora eu não tenho nenhuma infraestrutura, eu não tenho nenhuma unidade centralizadora, eu não tenho mais ninguém que possa gerenciar esse tipo de rede. Qualidade do serviço é uma bagunça, porque a topologia é altamente dinâmica, eu posso criar e perder rotas a todo momento. Então, só para citar um exemplo para vocês, no IP, às vezes, dependendo de onde você quebre uma rota, pode demorar de 15 a 16 minutos para você recuperar aquela rota, para que a rede consiga dar uma volta naquele problema. Numa rede sem fio com uma mobilidade alta, como por exemplo uma rede veicular, em 16 minutos o carro pode simplesmente estar do outro lado da cidade, e aí não faz mais sentido eu querer recuperar uma rota. Então, só como exemplos para vocês, então a gente tem as VANs, que são as redes veiculares. Problemática dela, bom, a velocidade de movimentação pode ser altíssima. Então a gente pode estar pensando em redes para funcionar dentro de cidade, onde a gente vai ter mobilidades aí na faixa de 20 a 30 km por hora, ou a gente pode estar pensando em redes para funcionar nas autobahn alemãs, onde a gente está pensando em velocidades de movimentação por volta de 200 km por hora. Isso afeta muito o alcance, isso afeta muito a quantidade de conexões que você consegue ter. Com isso, a topologia da rede muda muito. Então, eu não consigo, às vezes, transmitir nenhuma mensagem de tanto que a topologia da rede consegue variar. Isso gera para mim uma nova área de pesquisa para que eu consiga fazer esse tipo de coisa numa rede veicular. E outras redes que interessam para a gente são redes tolerantes a atrasos e desconexões. É uma ideia completamente diferente. Então, hoje em dia, quando a gente manda uma mensagem de uma máquina para outra, eu preciso que a origem e o destino estejam online e conectadas na rede ao mesmo tempo. A ideia de uma DTN é que a origem pode mandar uma mensagem e o destino não está na rede naquele momento. Então, isso aqui é um esquema de rede pensado pela NASA para redes de comunicação interplanetárias,
onde você vai mandar uma mensagem e a outra máquina, a máquina que vai receber, ela vai entrar na rede, sei lá, daqui a 2, 3, 4, 10 horas. E a rede inteira tem que ser responsável por entregar essa mensagem, porque a origem pode não estar mais conectada na rede naquele momento. Então isso faz com que as mensagens possam ser entregues sem nenhuma restrição de tempo, possam demorar dias, horas, e as respostas também podem demorar dias ou horas. Então é uma outra área de pesquisa gigante que o pessoal está desenvolvendo agora, e também é um exemplo de uso de rede sem fio. Então, por hoje era isso, obrigado a todos e até a próxima.